Cadê? Tá gravando? A minha alma andava nos teus caminhos e Deus era cego, desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Ele quis me transformar. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Vocês sabem que às vezes as pessoas dizem, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não está escrito na Bíblia, não. Mas tem base bíblica. Tem base bíblica. Tem salmo que diz isso, que se o justo, esse aqui, cair, o Senhor o toma pela mão e o levanta. Então o cair é do homem porque o homem é pecador. E o levantar, é claro que é Deus, porque só Ele pode nos levantar. Então às vezes você diz, não está escrito, cair é do homem, levantar é de Deus. Tá não, não está escrito isso não. É igual o povo diz, está escrito, faz tua parte que eu te ajudarei. Tá não também. Mas tem base bíblica isso, mas não está escrito isso não. Agora tem base bíblica. Muito bem, irmãos, então Jesus estende a mão para nós. Jesus estende a mão para o aflito, para o... Detalhe, o justo. Sempre é o justo, sempre é o santo. A relação de Deus aqui na terra é com os seus salvos. Não é com quem diz que é crente, não. É com quem é crente. Não é? Então, essa é a relação de Deus. É com os seus santos, com os seus justos, com os seus salvos. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos aqui... já está aí? Então, esse cântico, nós temos... Ainda há pouco eu cheguei, eu estava conversando com o Iremar. A situação em que nós estamos vivendo em nosso país é uma situação de calamidade, é um negócio complicado. Não é? Negócio complicado. O nosso governo totalmente desmoralizado, as instituições desmoralizadas, então é complicado. A família, um desmantelo total, por consequência, a igreja também. A igreja é feita por famílias. Então é um desmantelo total. Não é? Muito complicado. Só que o adversário não vai vencer. Por quê? Porque está escrito. A vitória é do Cordeiro. O Apocalipse trata disso. O Apocalipse trata disso. A vitória é do Cordeiro e a sua igreja com ele.
A sua igreja com Ele. Então, está com problema, medo tens, está te faltando coragem, está achando que está meio embaçado o tempo. Pois é. Se achegue ao Senhor, busque o Senhor, veja qual é a orientação do Senhor e vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ver que o negócio começa a brilhar mais na frente. Se apega ao detalhe. Não é se apega ao Senhor porque Ele vai me ajudar, não. Ele vai fazer o que Ele está mandando. É isso. Ele não vai lhe ajudar coisa nenhuma se você não está fazendo o que Ele está mandando. Então se apegue ao Senhor, veja qual é a vontade do Senhor. O Senhor jamais vai fazer a sua vontade. Entenda isso. As pessoas têm que entender isso. Deus não atende nossas orações por nossa causa, não. Ele atende as orações no momento em que as orações estiverem de acordo com a vontade dEle. Está escrito na Bíblia isso também. Tudo quanto pedirdes, segundo a sua vontade, Ele atenderá. Então as pessoas pensam que a oração muda Deus. Não muda, não. Deus é eterno. Deus é Senhor. Então o Senhor não faz a vontade do servo, não. É o contrário. O servo é que tem que fazer a vontade do Senhor. Que é o erro das igrejas hoje. Fazem de Deus servo e a gente Senhor. Está tudo errado. Está tudo errado. Que é a situação de hoje. Os pais eram senhores dos filhos. Hoje os filhos são senhores dos pais. Está tudo errado. Está tudo errado. Então a situação está ruim, tá? Busque a vontade, busque o Senhor, mas no sentido de fazer a vontade do Senhor. Aí as coisas vão começar a se ajeitar. Antes, não. Pode orar à vontade, pode orar o tanto que você quiser. Então, medo tens que o adversário vai vencer, luz te falta, e onde estás não podes ver. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Obviamente que isso não há possibilidade de acontecer sem que você esteja focado na vontade dele. Aí as coisas vão começar a se ajeitar. Foi esse o tom, Jânio? Você que fica brigando por causa de tom, devia saber. Vamos ver aqui se é esse tom. Medo tens que o adversário vá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti nascer. Não tens ainda fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, tesourando todo dentro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar. E o sol em ti nascer. Amém. Aleluia. Jane, olha a Deus, Jane, agradecendo. Bendito Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te exaltamos estarmos aqui na tua casa, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Nos perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor. Abençoa cada irmão que não chegou aqui, Senhor. Que o Senhor vá resolver, Senhor, qualquer problema que esteja se levantando, para que os teus servos não estejam aqui na tua casa, Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais de ti, Pai, para que possamos andar nesse mundo mal, Pai, para que nós possamos colocar em prática toda a palavra, Senhor, que é ensinada a nós. Pai, em nome de Jesus, usa o nosso pastor, Pai,
para ministrar a palavra. E que esta palavra, dentro de nossos corações, Senhor, que nós possamos, Pai, colocá-las em prática, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sede conosco. Amém, Jesus. Amém, amém. Carlinho. Irmãos, nós continuamos no mesmo tom. Ainda vamos falar sobre família, sobre a situação, não é? Nós já vínhamos tratando desse assunto e vamos continuar ainda tratando desse assunto. A família que foi criada por Deus, foi Deus quem criou Adão e Eva, a primeira família. Primeira família, um homem e uma mulher. Aliás, já foi aprovado agora há pouco tempo atrás no Congresso, a tal da lei que o Supremo Tribunal Federal aprovou, a família agora pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Isso não é papel do Supremo. Lei quem faz é o Congresso. Então o Supremo legislou, nesse caso, pela omissão do Congresso, mas agora o Congresso está fazendo leis lá em que eles estão restabelecendo que a família é a união de um homem e uma mulher. Foi aprovado agora, poucos dias atrás, e tem que ser aprovado mais não sei quantas vezes, como já está na Constituição Federal de 88. Né? Então eles estão mexendo nisso aí de novo. Muito bem, então a primeira família quem fez foi Deus, um homem e uma mulher. E daí eles procriaram. Então nós vamos continuar falando sobre isso, a mensagem do boletim trata disso. Né? Nós vivemos uma crise de autoridade sem precedente no nosso país. Ninguém respeita ninguém, ninguém obedece ninguém. Filho não respeita pai, não obedece pai. O pai, por sua vez, não respeita a mulher não respeita o marido, os dois não respeitam as leis. Pense numa confusão. Então essa é uma realidade muito triste em nosso país. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. Puxa, Paula, a tampinha. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículos, eu vou começar com o 21 e vamos até o 6:4. 6, versículo 4. Então os irmãos acompanhem, por favor. Vou começar com o 21, para que os irmãos entendam melhor a situação. O 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a base. Então, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa nenhuma, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Nos versículos seguintes, ele inclui os escravos e senhores. Na época, a escravidão era um sistema vigente. Nós não temos isso hoje. Aqui, no caso, nós aplicaríamos para empregado e patrão. Mas não é o caso. O caso que ele fala aqui é senhor e servo empregado. Então, essa parte eu deixei fora para a gente tratar só de pais e filhos, maridos e mulheres. Então, olhem só, irmãos. Eu creio que todos nós temos plena consciência de que vivemos uma crise de autoridades em todos os níveis sociais. Aluno não respeita professor. A gente escuta na sala de aula. Eu me lembro, está certo que no meu tempo a gente olhava o professor como um ente sagrado. O professor era alguém muito importante. Hoje o aluno dando a faca no professor dentro da sala de aula, dá soco, burro, pontapé. Meu Deus do céu. Então nós sabemos que nós vivemos essa crise de autoridade no nosso país. Mas eu também creio que, como crentes, não devemos ter nenhuma dúvida de que esse problema começa na família. Se nós somos crentes de verdade e temos um mínimo de discernimento do Espírito, nós sabemos que essa crise de autoridade começa na família. Afinal, a família é a célula-mãe, conforme Deus mesmo a criou, Adão e Eva, para daí chegar onde nós chegamos. Pois bem, irmãos, diante dessa realidade incontestável, se conhecemos a raiz do problema, e se como crentes, pela graça de Deus, temos não apenas a revelação do problema, como também temos ensinamento sobre como resolver o problema. Então, por que não resolvemos o problema a partir das nossas próprias casas, cada um de nós? Percebem a colocação do problema logo de cara? Se nós sabemos que a crise de autoridade que vivemos tem origem na família, isso aí todo mundo sabe disso. Se nós sabemos como resolver essa crise, porque Deus nos orienta, como é que eu devo governar minha casa, então por que eu não faço isso? Esta é uma questão que deve ser levantada e carece de reflexão urgente, reflexão responsável, reflexão honesta. Eu vejo na televisão, irmãos, eu estou tão velho que tudo que eu vejo na televisão, eu digo, isso é besteira, isso é tolice. Isso é tudo besteira. O cara está dizendo 5 mais 5 são 10, 6 mais 6 são 12, todo mundo sabe disso. Eu quero saber, por que você não resolve? Temos que fazer isso, temos que fazer não sei o quê, porque não podemos admitir tal coisa, porque não sei... Sim, doutor, e o que é que você vai fazer para consertar? É isso que eu quero saber. Problema dos professores, reunião de professores, mestres, psicólogos, não sei o que mais e tal. Não, porque o problema das escolas está terrível, porque nós achamos que os pais deveriam colaborar. Os pais não têm que colaborar, não, eles são os responsáveis por isso. O professor não tem responsabilidade nenhuma por filho de ninguém. O professor é para ensinar conteúdo. Quem tem que educar é pai e mãe. Aí pai e mãe não educam, jogam o menino para as escolas e querem que os professores... Eu vi uma mãe dizendo lá, os professores não educam nossos filhos, mas é brincadeira um negócio desse, meu amigo. O problema está na família, não é na escola. A escola, coitada, está sofrendo as consequências da bagunça na família, da falta de autoridade a partir da família. Então, irmãos, nessa reflexão honesta que nós temos que fazer, nós precisamos confessar que se o problema começa na família, nós sabemos disso, então a raiz do problema está nos pais. Não há como negar isso. A raiz do problema está nos pais, que não educam seus filhos. E isso pode ocorrer pela falta de conhecimento dos pais, de que eles são responsáveis por essa família, e essa família vem de Deus,
Seja você crente ou não, você tem que saber, se você entende que a família vem de Deus, então você é responsável pela sua família, seja você crente ou não. Pai, homem. Eu falo pais aqui, eu não estou falando pais, pai e mãe, não. É pais, homens. A mãe é auxiliar. A mãe é auxiliadora nesse processo. Ela é responsável também, sim, mas ela é corresponsável. Corresponsável. A responsabilidade é do pai. Então, irmãos, esse problema acontece, primeiro ponto que pode ser, primeiro motivo é porque o pai não sabe que ele é responsável por isso. Ele não sabe que há um pacto que Deus criou o homem e disse ao homem, olha, você agora cresça, se multiplique e você agora vai governar essa terra. Obviamente você vai governar, para começo de conversa, os seus filhos. Então esse é o primeiro grande erro que pode estar acontecendo. O pai não sabe que ele é o responsável pela família. E, além disso, no caso de pais crentes, isso aqui foi escrito para a igreja, isso aqui não foi escrito para o mundo, foi escrito para a igreja. Pode acontecer pela falta de conhecimento do que ensinar ao seu filho com relação ao pacto que Deus fez com a sua criação. Deus fez um pacto com a sua criação. E ele diz isso na Bíblia em todo canto. Chega a dizer o seguinte, olha, se alguém puder invalidar o meu pacto com o dia e com a noite, se alguém puder evitar que o dia nasça todo dia, a noite toda noite, se alguém puder mexer nisso, então alguém vai poder interferir no meu pacto. Ele chega a dizer isso. Quero ver quem é que vai mexer nisso aí. Fui eu que fiz isso. Então, irmãos, presta atenção. Raiz do problema está na família. Responsável por esse problema, os pais. Por quê? Porque não sabem que eles são responsáveis, ou não sabem, ou não querem assumir essa responsabilidade. Eles são responsáveis pela família. Ou não sabem o que. Normalmente são os dois problemas. Não sabem o que ensinar aos seus filhos. Será que todos os irmãos sabem o que ensinar aos seus filhos? Será que todos sabem por onde começar, quando começar? Que tal começar do princípio e que tal começar a ensinar quando o menino ainda está na barriga? Quem pensar que uma criança na barriga não sabe de nada, esse aqui não sabe de nada. Quem pensa assim. Então, o que ensinar, irmãos? Quando começar a ensinar? Desde o princípio. Desde que esse menino for gerado, comece a ensinar ele. E quando ele nascer, desde a mais tenra idade, quando começar a escutar, os nossos filhos precisam ser ensinados que eles são filhos de Deus. Que Deus os colocou no mundo através de nós, pais. E que nós temos responsabilidade por ensinar essas coisas a eles. Que eles fazem parte de um pacto eterno de Deus com a sua criação. Esse pacto eterno foi organizado na eternidade. Quando Deus começou a criar as coisas, já estava tudo determinado. A Trindade Santíssima. E Ele nos incluiu nesse pacto desde a criação com Adão e Eva. Ele fez o pacto com Adão e Eva. Depois Ele especificou esse pacto em Noé, quando Ele acabou todo mundo. Mas deixou Noé, Ele reafirmou o pacto com Noé. Depois Ele detalhou esse pacto em Abraão. Gênesis 12. Abraão, é o seguinte, eu vou fazer assim. De ti farei uma grande nação, assim, assim. E o descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15. Esse virá da tua família, em ti será o bendito. Deus detalhou em Abraão. Continuou esse pacto com Isaac, filho de Abraão. Com Jacó, filho de Isaac. E assim por diante. Até chegar no mediador do pacto. Ou o dono do pacto. Ou o sacrifício do pacto. Ou o sacerdote do pacto. Tudo era Ele mesmo, Jesus. Hebreus explica muito bem essa história. O único capaz de realizar, de consumar todos os desígnios, todas as determinações do pacto que foi feito na eternidade. Só Jesus tinha condição de realmente realizar tudo, como Ele disse na cruz, está consumado. Consumado é estar tudo feito. Acabou-se. Nós precisamos ensinar estas coisas aos nossos filhos, meus irmãos queridos.
Nós precisamos ensinar-lhes que Deus nos criou para a sua glória. Não é Deus que existe por nossa causa, como normalmente as igrejas ensinam hoje. Tudo peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Deus não existe por nossa causa. Nós é que existimos por causa da glória dele. Foi para isso que nós fomos criados. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Foi por isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Exatamente para que fôssemos capazes não apenas de refletir a sua glória, como o vento é capaz de fazer isso, essas matas, os passarinhos, o mar, um vulcão, todos esses entes criados por Deus, a própria natureza, todos eles são capazes de alguma forma mostrar a glória de Deus. Mas nenhum deles é capaz de proclamar, nenhum deles é capaz de louvar com entendimento, dizendo dessa glória de Deus. Só o homem é capaz disso, e foi para isso que nós fomos criados, só para isso. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que saber que a criação tem a ver com a glória de Deus. Toda a criação, vulcão, vento, fogo, água, o que for, tem a ver com a glória de Deus. Sim, ele fez tudo isso para a sua glória. Mas o pacto que ele fez com Adão, com o homem, isso tem a ver com o seu amor e com a sua misericórdia e com a sua graça pelo ser humano. Que ele criou a sua imagem e semelhança. E nós temos que saber disso. Eu tenho que ensinar isso ao meu filho, para ele saber por que ele veio a esse mundo. Para que ele veio a esse mundo? Precisamos dizer a eles que o Pai criou o homem à sua imagem e semelhança, para que esse Pai, pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus, ter capacidade de externar, de proclamar, de dizer, de cantar as glórias de Deus. Sim, aí precisamos dizer a ele que esses pais que Deus criou, Adão e Eva, desonraram o Criador. Desobedecer esse nome de desonrar. Desobedeceram o Criador e caíram na mais absoluta desgraça. Que desgraça é essa? A ausência de Deus. Não há desgraça maior do que essa. Não há maldição maior do que essa. Os irmãos morrem de falar maldição. Maldição é você não estar com Deus, meu amigo. É só isso. Maldição é você desobedecer a Deus. É só isso. Tudo em consequência de você desobedecer a Deus é maldição. Tudo. Aí, por causa deles, por hereditariedade, como a Bíblia explica, todos nós somos pecadores. Então, por causa dos nossos primeiros pais, deixamos de glorificar a Deus. Porque agora nós queremos a nossa própria glória. Nós queremos o nosso próprio bem, a ponto de achar que Deus existe para nos abençoar. Olhem como o pecado é desgraçado. Olhem como nós nos afastamos de Deus e do conhecimento de Deus. Fomos criados para louvor da sua glória, mas agora achamos que Ele é que existe para louvor da nossa glória. Você ora tranquilamente, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas você vive dizendo assim, Pai, seja feita a minha vontade, assim aqui na terra como lá no céu. É assim que todos vivemos. E é por causa dos nossos primeiros pais, irmãos, que nós também somos desobedientes e sofremos as consequências da desobediência. E então está tudo perdido, pastor, que nós estamos vendo o que aqui? Não, não está perdido. Porque o pacto eterno de Deus, exatamente por ser eterno, já contemplava toda essa situação. Já contemplava a criação, contemplava a queda, contemplava a redenção do nosso querido Senhor Jesus dizendo está consumado, e contemplava a santificação das nossas vidas até chegar ao dia da consumação final, a glorificação final, onde Jesus virá e dirá, para a direita, meus eleitos, meus cordeirinhos, para a esquerda, os condenados, como está escrito lá, Jesus mesmo dizendo em Mateus, os cabritos, todo mundo sabe que é filho de bode, os bodes vão para lá para a esquerda, para o inferno preparado para o demônio e seus anjos. Será que a gente conversa isso com os nossos filhos? Será que a gente ensina essas coisas aos nossos filhos? Provavelmente não. Lembra o que foi dito lá atrás? O pacto eterno de Deus já contemplava Adão,
que foi feito com ele, o primeiro pacto, digamos assim, com uma pessoa. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Jesus, o mediador do pacto, o único capaz de satisfazer as exigências do pacto. Pois então vamos lembrar, esse Jesus, filho de Maria, que veio ao mundo 2015 anos atrás, sei lá quanto, ele estava quando o pacto foi elaborado, na eternidade. Quando Deus resolveu fazer o mundo, criar o mundo, pois é, ele estava lá. Ele estava quando o mundo foi feito. Haja luz, essa voz, haja luz, era Jesus. João explica isso lá no capítulo 1 de João, Evangelho. No princípio quando? Quando foi criado tudo. Quando foi isso? Não sei, nem quero saber. A Bíblia não diz. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Verbo, o conceito de verbo é a palavra que expressa, que exprime uma ação. Haja luz, pois é, o verbo disse haja luz e houve luz. Esse verbo, João diz que era Deus e que estava com Deus, lá no princípio. E ele disse, no mesmo capítulo 1 de João, lá no versículo 14, que o verbo se fez carne, filho de Maria, e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Pois é, então o Filho estava na elaboração do projeto desde a eternidade, do pacto, da aliança. Pacto é sinônimo de aliança, sinônimo de testamento. Ele estava quando resolveu fazer, haja luz, haja terra, houve terra, haja vento, haja tudo, pronto, façamos o homem. Ele estava lá. Ele estava presente na cruz do Calvário, quando efetivamente realizou todas as exigências do pacto. E hoje, Paulo nos diz em Romanos 8, 33 e 34, que ele está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. Nós quem, cara pálida? Os seus santos, os justos, os que ele salvou. É por estes que ele intercede. Olha, irmãos, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Os nossos filhos têm que aprender a viver, crescer em função disso. Senão vocês estão criando filhos para o inferno. Achando que são crentes porque estão dentro da igreja. Quer dizer, dentro daquilo que a gente chama de igreja. E como é que nós ensinamos essas coisas aos nossos filhos? Obviamente, para ensinar eu preciso saber. Ninguém ensina o que não sabe. Para ensinar eu preciso saber. E não saber não é saber apenas intelectualmente, não. Não é apenas intelectualmente, não. Eu tenho que saber intelectualmente e demonstrar esse saber de forma vivencial. Na prática, na experiência. O meu filho tem que ver em mim a prática daquilo que eu estou ensinando para ele na palavra, verbalmente. Ninguém dá o que não tem. Não é possível ensinar ao filho a ser crente se você não vive como crente. Não é possível. Se você não vive como crente e tenta ensinar o seu filho a ser crente, fique sabendo que você vai formá-lo 2 vezes pior do que você. Lembra-se que iniciamos falando sobre a crise de autoridade em que a sociedade está imersa e que essa crise tem origem na família? Nós também falamos que os crentes verdadeiros têm condição de discernir isso, porque sabe que essa maldição começou lá em Adão, sabe que a solução conforme o pacto eterno de Deus, Ele mesmo já nos deu e revelou para nós. Qual foi essa solução? Jesus Cristo, o Filho, que veio ao mundo para resolver esse problema e deixou tudo escritinho, como a gente diz aqui na Paraíba, para a gente saber. Mas nós sabemos dessas coisas, nós praticamos essas coisas,
Nós ensinamos aos nossos filhos essas coisas? Ou a gente acha que levar o filho domingo após domingo para a igreja, que na verdade é um clube sócio-religioso, é isso que a igreja é hoje em dia? Um clube sócio-religioso, não passa disso. Isso são as melhores são clubes sócio-religiosos. As piores são empresas comerciais de ladrões para tirar o dinheiro do povo. E o povo besta que dá o dinheiro achando bom. Essa é a realidade da igreja hoje. Com raríssimas exceções, mas bote raríssimas nisso. Então a gente acha que levar o filho de domingo à igreja, para esse tipo de igreja, vai formar esse menino um crente? Vai fazer esse menino louvar e adorar a Deus com a sua vida? Como é o nosso dia a dia lá em casa? Como é que nós vivemos? Como é que os filhos são treinados na prática por ver a cada instante lá em casa o comportamento dos pais? E a gente acha que trazer o menino para a igreja dia de domingo está resolvido o problema? Irmãos, nesses versículos que lemos, temos o ensinamento pactual do Senhor Jesus para a família, através do seu apóstolo Paulo. E como nós já falamos, a maldição decorrente e geradora da desobediência, ela se autoalimenta. Vem lá de Adão e Eva, a primeira família. Portanto, o ensino pactual de Paulo aqui é pertinente e útil, não apenas para a sua época, para a igreja de Éfeso, como para todas as famílias pactuais, as famílias dos crentes, em todas as épocas. Observem que o apóstolo começa chamando as pessoas da família à obediência. A submissão mútua de um ao outro. Mulheres submetam aos maridos, maridos às mulheres. Filhos obedeçam aos pais, pais ensinam os filhos corretamente. Só que ele parte, por isso que eu comecei lendo o versículo 21, ele parte do pressuposto de que essas coisas devem ser feitas em obediência ao Senhor Jesus. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temor é sinônimo de obediência. Você não teme quem você não... Você não obedece quem você não teme. Se o cara lhe dá uma ordem e não pode acontecer nada com você se você não cumprir essa ordem, então você não cumpre. Eu vou cumprir por quê? Se não vai acontecer nada comigo. Agora, se a pessoa lhe dá uma ordem e você sabe que se você descumprir, você receberá uma punição severa, então por temor, você vai cumprir. Por que é que os filhos não obedecem os pais? Exatamente porque não temem os pais. Os pais perderam totalmente a moral para os filhos. Como eu expliquei no domingo passado, na era em que foi escrito o Velho Testamento, nós vivíamos uma época do patriarcado. Então o pai tinha todo o poder de rei sobre a sua família. Hoje nós vivemos a época do filiarcado. Quem tem esse poder de rei é o filho. Então, olha, irmãos, nós temos aqui no versículo 21 que os membros da família pactual, ou a família da aliança de Deus, isso aqui foi escrito para a igreja de Éfeso, não foi escrito para o povo da Grécia, não. Isso aqui foi escrito para a igreja de Éfeso, para os crentes. Eles deviam saber tudo isso aqui que o Paulo estava explicando para eles. Foi escrito para a Grécia, não foi escrito nem para a cidade de Éfeso, foi para a igreja que estava lá em Éfeso, para os crentes. Muito bem, então, tudo começa pela submissão ao Senhor Jesus. A família pactual, a família crente, os justos, os santos, têm que entender que tudo o que fizerem, submissão de um ao outro, quem respeita quem obedece a quem manda em quem, tudo isso parte da submissão ao Senhor Jesus.
Afinal, ele é o dono do pacto, ele é o mediador do pacto. Sem ele nada podemos fazer. Aliás, ele disse isso em João 15, 5 aos seus discípulos, quando estava ensinando que eles iam pregar para o mundo. Ele disse, agora você fique sabendo de uma coisinha, sem mim nada podeis fazer. São vocês que vão fazer, mas o poder é meu. Irmãos, na época que Paulo escreveu essa carta, as mulheres eram totalmente subjugadas pelos homens. Mas totalmente é totalmente mesmo. Claro que a Bíblia mesmo aponta algumas exceções, em que a mulher é que mandava no homem. A Bíblia aponta algumas exceções, como por exemplo, a rainha Jezabel, que mandava no rei Acabe, lá em Israel. Então há alguns casos. E inclusive foi a maior desgraça de Israel, foi o reino de Acabe. Por causa de Jezabel. Essa mulher era tão ruim que Jesus cita o nome dela na carta às igrejas do fim do mundo. Lá em Apocalipse. Então há casos em que a mulher mandava no homem na Bíblia também. E obviamente esses casos são casos de maldição absoluta. Então na época que Paulo escreveu isso aqui, as mulheres eram totalmente subjugadas pelo homem. A mulher não podia nem falar se o homem não permitisse que ela falasse. Isso era a cultura vigente. Mas Paulo aqui, ele ensina que as mulheres realmente devem viver em submissão aos seus maridos. O que é submissão, minha gente? Que a gente tem medo dessa palavra hoje, pensando em submissão em alguém que está sendo espizinhado exatamente por causa do pecado. É não. Submissão é uma pessoa que é auxiliadora da outra, é só isso. Auxiliar de enfermagem, ela é submissa à enfermeira. O instrumentista, sei lá como é o nome do instrumentista, não, é instrumentador lá do médico, é alguém que está em submissão ao médico, ele está ali para servir o médico, para dar o pinça, não sei o quê. É isso a função do dentista, auxiliar do dentista lá, faz a massa não sei o quê aí. É isso que é submissão. Ele está ali em obediência ao outro para servir ao outro. É isso que é submissão. Ele não é menor, ele apenas está ali. Essa é a função. Submissão, vocês sabem o que é sub, né? Todo mundo sabe. É um prefixo. Sub quer dizer embaixo ou abaixo. Submarino, algo que está dentro d'água, embaixo do mar. Subaquático, algo que está embaixo da água. Submissão, alguém que tem uma missão embaixo de outra missão. Então a missão da mulher é em submissão à missão do homem. Deus deu a missão, foi ao homem. Não foi à mulher, foi ao homem. Ele colocou a mulher como auxiliadora do homem nesse processo. É por isso que ela tem que ser submissa ao homem. Ela foi colocada para auxiliar o homem. Ela não é menor do que o homem, coisa nenhuma. E mais, sem a mulher o homem não é nada. Deus fez a mulher exatamente por isso. Porque precisa que ela o auxilie. Que é só a gente saber quem é quem faz o quê e por quê. Então Paulo reafirmou. As mulheres viviam totalmente subjugadas pelo homem. Paulo disse, não é assim não. Não é assim não. A mulher de fato deve ser submissa ao marido. Porém, isso deve ser feito em submissão ao Senhor. Não é por questão cultural. É em submissão ao Senhor. São auxiliadoras do homem em submissão ao Senhor. Devem ser submissas ao marido por causa de Cristo. Por temor a Cristo e não ao marido. Na época era por temor ao marido. O marido podia matar a mulher se ele quisesse e não era crime nenhum. A mulher não é minha? Então pronto, era assim. A mulher era uma espécie de escrava do homem. Paulo está dizendo, não, a mulher deve submissão sim ao marido, mas por temor a Cristo. Não é por causa da cultura da época, é por temor a Cristo. Por quê? Porque foi assim que foi determinado por Deus lá no princípio. Observe que ele cita o princípio. Ele cita exatamente o que está escrito lá no Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Atenção, uma só carne. A mulher não é carne de segunda, não. É uma só carne. Só que ele citou o Gênesis. Paulo falou, olha, é cultural isso aqui, viu? Dos homens mandarem na mulher de todo jeito e a mulher tem que obedecer, senão até morre. Pois eu estou dizendo para vocês, ela é submissa mesmo. Só que é por temor ao Senhor. Porque foi assim que foi feito lá no princípio. É esse o ensinamento do homem aqui. Desde a criação, o Senhor colocou toda a responsabilidade sobre o homem. Você é o cabeça da sua mulher, isso foi determinado. E a mulher, Deus deu a missão de auxiliar o homem
nessa responsabilidade que Deus deu a ele de cuidar de toda a criação, Deus colocou a mulher para auxiliá-lo. A responsabilidade é do homem. Eu sempre cito isso aqui. A responsabilidade é do homem. A mulher é corresponsável. A responsabilidade dela é uma subresponsabilidade. O homem é o responsável pela segurança da sua mulher. O homem é o responsável pelo bem-estar da sua mulher. E o papel da mulher é ajudar o homem a desempenhar esse ministério. De providenciar a segurança dela, de providenciar o bem-estar dela, de providenciar tudo que ela precisa para ser muito bem tratada, obrigada. Pois ela vai ajudar o homem nisso. Pense no Deus sabido. Por que dá errado? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Versículos 22 a 24. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Isso aqui é do princípio, vem lá de Gênesis. E olhe qual é o referencial. Como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então olhem qual é o referencial. Assim como a igreja é submissa a Cristo, a mulher deve ser submissa ao marido. Aí o que é que nós vemos hoje? O problema que começa na família. A mulher não é submissa ao marido, assim como a igreja também não é submissa a Jesus. A igreja quer fazer com que Jesus seja submisso a ela. Não é essa a realidade que a gente vê? Eu exijo, tem que me dar não sei o quê, tem que me abençoar, não sei o que mais. É brincadeira, meus amigos. Pois é. Essa é a maldição de Adão e Eva, que nos alcança. E só tem um jeito de quebrar essa maldição: Jesus. Submissão a Jesus. Então, se eu tiver submissão a Jesus, eu vou entender que eu tenho que amar minha mulher por cima de pau e pedra. E a mulher vai ter que entender que ela vai ajudar o marido a amá-la. Será que os irmãos, esposas primeiro, maridos segundo, na ordem que está aqui na Bíblia, percebem a grandeza e a sublimidade dessa relação e, na prática, transmitem esse conhecimento aos seus filhos? Não precisa responder, mas a resposta é não. Em raríssimos casos. As mulheres devem se submeter aos seus maridos em resposta ao amor desse marido. Aí a pobre da mulher que está pensando, sim, mas ele me ama. Sim, só que ele não me ama. Eu não estou falando do seu, estou falando de você. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A mulher deve se submeter aos seus maridos em resposta ao amor desse marido por ela. Do mesmo jeito que a igreja deve amar a Cristo, aliás, deve se submeter a Cristo, em resposta ao amor de Cristo que nos salvou. A igreja sabe disso? Não, não sabe. Ou pelo menos, vive de forma a demonstrar que não sabe. Os maridos devem amar as suas esposas, as suas mulheres, devem cuidar delas, devem protegê-las de todo mal, devem cuidar e promover do seu bem-estar, do mesmo jeito como Jesus fez com a igreja, a ponto de dar a própria vida para que isso acontecesse. Os maridos fazem assim com as suas mulheres? Não. Com raríssimas exceções. Por que essas raríssimas exceções, irmãos? Porque essas raríssimas exceções são os crentes, dentro daquilo que a gente chama de igreja. Raríssimas exceções. Inclusive os pastores, estão no mesmo balaio.
Crente vive como crente. Assim como cachorro vive como cachorro, baleia vive como baleia, e condenado vive como condenado. Como é a sua vida? Como é o exemplo de vida sua? É o exemplo de um condenado que não tem Jesus no coração? Pois então é isso que você é. Como é que você vive? Fazendo isso aqui, eu amo meu marido, eu respeito meu marido, o marido eu faço tudo pela minha esposa. É assim que você vive, então você é crente. É isso aqui que está dizendo aqui. Você está obedecendo, você está fazendo isso em submissão a Cristo. Irmãos, será que os casais aqui presentes e os que me veem sabem destas coisas e vivenciam estas coisas a ponto de ter autoridade e credibilidade para repassar isso para os filhos, a fim de que eles sejam treinados nesse ambiente e reproduzam isso nas suas famílias? Resposta: não, com raríssimas exceções. Será que nesse relacionamento de família, nós estamos ensinando esses meninos o tempo todo que a igreja nada mais é do que a congregação de famílias como a nossa, que entende quem é Deus, quem é Jesus, quem é pai, quem é marido, quem é mulher, quem é filho, qual é o papel de cada um nesse pacto eterno de Deus? Será que a nossa igreja é a junção de famílias como a nossa? Tudo assim, de acordo com a Bíblia, e nós sabemos o que é a igreja é o corpo de Cristo. Por que é o corpo de Cristo? Porque nós somos crentes, e o crente é o corpo de Cristo. Cristo é o cristão, quer dizer cristinho, é um Cristo pequeno aqui na terra ainda, enquanto se não se for. Será que é assim que nós vivemos em nossas casas? Então por que a sociedade está desse jeito? Cadê a luz do mundo? Todo o censo mostra o número de crentes que aumentou no Brasil, não sei o quê. Lá fora, como o povo não tem discernimento de nada, lá fora, Europa, Estados Unidos, o Brasil está um celeiro de missões, está crescendo, mandando missionários para... Missionário de quê? Esse povo não é crente. Então ele vai ser missionário de quê em algum lugar? Mas a ideia, o Brasil é um celeiro de missões, de missionários. Não sei. Vai ver a vida do missionário, vai ver a família dele como é. Vai ver o jovem que foi ser missionário. Por que ele quis ser missionário? Só para sair da casa do pai. Porque ele não aguenta mais o pai, ele se meteu para ser missionário, para poder sair de casa. Irmãos, nós precisamos viver essa família pactual para que na congregação dessas famílias pactuais nós mostremos o que é a igreja, que é a reunião desse povo para aprender mais a cada dia, porque enquanto estivermos vivos, estamos aprendendo do Senhor. É isso que os apóstolos falam o tempo inteiro para a gente crescer na plenitude do conhecimento do Senhor. Jamais chegaremos a essa plenitude, mas enquanto estivermos aqui, como Paulo diz, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A perfeição, ser igual a Cristo. Então enquanto eu estiver aqui, essa é a minha luta. Essa é a minha luta, é ser igual a Jesus. Ele não diz, sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Irmãos, crente de quê? Como é a nossa vida? Olha, irmãos, será que nós temos condição de ensinar esse grande mistério aos nossos... Paulo diz que é um mistério. No final aqui ele diz isso, olha. Grande, 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Pois é. O que é a igreja? A junção de famílias, de pessoas. Igrejas são pessoas. Pois é. Eu entendi esse mistério para ensinar isso para o meu filho. Eu vivo esse mistério para, através da minha vida, os meus filhos perceberem isso. Irmãos, este ensino do apóstolo Paulo aqui, escrito da forma como nós lemos, ele é tão claro quanto impossível de ser posto em prática.
não tem a menor condição de pecadores, filhos de Adão e Eva, colocar isso aqui em prática. Qual a solução? Jesus. O pacto de Deus já prevê o mediador do pacto. Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. O pecado nos afastou de Deus, pois Jesus nos religa com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue de Cristo, está escrito aos Coríntios. É Ele quem nos liga, religa, não somos nós que vamos atrás dele, não, é Ele que nos traz e nos liga. Nós sabemos dessas coisas, vivemos essa situação, essa verdade a ponto, e aí vocês dois aí, a ponto de ensinar isso aos nossos filhos. Irmãos, já disse ainda há pouco, Jesus falou isso aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Não tentem ensinar seus filhos sem ter Jesus na vida de vocês, não dá certo. Nós precisamos conhecer esta verdade, viver esta verdade para poder ensinar aos nossos filhos. Nós precisamos conhecer o pacto que o Senhor fez com a sua criação lá no início. Como foi que Ele disse que esse pacto ia se desenvolver? Como foi que Ele afirmou que ia chegar o mediador do pacto? A aliança, a nova aliança. Ele prometeu, o Evangelho, Jesus chegou. Eu sei disso, eu vivo em função disso. É isso que eu ensino aos meus filhos. Nos versículos 6, de 1 a 3, entra a história dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu estou ensinando os meninos ali dentro, todo domingo. E o tema do ensinamento é obediência. Todo domingo, 1 hora com eles ali dentro, obediência, obediência. Estou ensinando para eles o livro de Provérbios. O livro de Provérbios trata disso. Obediência, obediência, obediência. Agora, ensinar obediência para filhos de pais desobedientes, acho que é dar burro em ponta de faca. Vai servir para alguma coisa? Vai. Vai terminar ficando alguma coisa. Deus é poderoso? É. Deus é misericordioso? É. Ele pode vir a salvar um desses meninos? Pode. Pode, mas não promete isso. O que ele promete é a maldição na sua casa por causa da desobediência. É isso ele promete. Então é melhor eu acreditar na promessa do que em alguma coisa que pode vir a acontecer por causa da misericórdia de Deus. É melhor eu acreditar na promessa. Igual as meninas, ou os meninos, que querem casar com quem não é crente, achando que Deus pode converter aquela pessoa. Homem, Deus não prometeu isso. O que Ele prometeu é que a sua vida vai ser uma desgraça com esse casamento. Foi isso que Ele prometeu. Foi isso que Ele prometeu. Ele pode salvar o seu cônjuge? Pode. Mas Ele não prometeu isso. Em nenhum lugar. Nem dá esperança sequer. Na Bíblia. Irmãos queridos, podemos observar aqui na continuação que nós lemos do capítulo 6, 1:3, que essa obediência dos filhos aos pais já está pressuposto aqui que esses pais são pais obedientes também. Já está pressuposto aqui a mãe que é submissa ao pai e o pai que ama a sua mulher por cima de pau e pedra. Já está pressuposto isso aqui. Quando ele chama os filhos à obediência aos pais, ele já disse antes ali como é que tem que viver os pais. E a criação que os pais devem dar a esses filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor, é simples consequência da esposa que é submissa ao marido, do marido que ama a esposa. Então eles vão viver como crentes de fato e vão ensinar seus filhos como crentes
de fato, e esses filhos vão ver o exemplo do pai e da mãe, submissos um ao outro no temor do Senhor, e eles vão ser treinados em submissão aos pais no temor do Senhor. É disso que o homem está falando aqui. É tão simples, não é, irmãos? Tão simples. Desde que Jesus seja o Senhor da situação. Senão, é impossível. Agora prestem bem atenção, irmãos, o que eu vou dizer aqui. É possível que existam irmãos aqui presentes que, exatamente por saber que não cumprem o seu papel, como está escrito aqui, a mulher é submissa ao marido, o marido manda a esposa, os dois devem ensinar o filho, tal, tal. Então, exatamente por não cumprir o seu papel, eles ficam muito desconfortáveis quando eu fico dizendo aqui o tempo todo que a responsabilidade e a culpa é dos pais. Filho desobediente, a culpa é do pai. Não tem para onde correr. A Bíblia diz isso. Então, obviamente, esses pais, por saberem que estão nessa situação, se sentem muito desconfortáveis. O pastor está dizendo aqui o tempo todo na frente dos meus filhos que eu sou culpado da desobediência deles. Houve um irmão daqui da igreja que uma vez foi lá no gabinete dizer, pastor, olha, aí é ralado, o senhor fica dizendo o tempo todo isso, as minhas filhas ficam muito à vontade em ser desobedientes, o senhor dizendo isso, que a culpa é minha o tempo todo, elas não se sentem culpadas. Depois é mais uma culpa sua? Não ensinar para elas a se sentirem culpadas pelo pecado delas? É mais uma culpa sua? Está vendo como você não ensina suas filhas mesmo? Não foi só um não que já me falou isso, certo? Eu estou dizendo esse caso porque foi um caso que o rapaz foi lá brabo. Ah, pastor, o senhor está me colocando em uma situação muito difícil com minhas filhas. Elas não me obedecem, são desobedientes, fazem isso. E o senhor fica dizendo aí que a culpa é minha, então elas ficam muito à vontade. Digo, isso, é a sua mesma culpa. Que não ensina elas que elas não têm que estar à vontade de coisa nenhuma, não. Elas são responsáveis pelo pecado delas. E você é responsável pelo seu e pelo delas. Vamos ver que eu não estou errado aqui em dizer isso para os pais, como eu estou dizendo até agora, na frente dos filhos? Essa carta foi escrita para quem? Para uma igreja. A igreja de Éfeso. Foi escrita para ser lida na igreja. E o homem escreve na carta tanto admoestações e exortações aos pais quanto aos filhos. Então estava todo mundo presente na leitura da carta. Senão não tinha lógica ele mandar uma carta para ser lida por uma igreja com recomendações aos filhos se esses filhos não estivessem presentes. Não tem nenhuma lógica. Eles estavam presentes sim. Quando eles escutaram isso aqui lá na igreja, quando foi lida, tinha os pais e os filhos estavam presentes. Por que eles têm que estar presentes, filhos e pais? Para aprenderem juntos qual é a responsabilidade de cada um. Qual é o papel de cada um. E o filho tem autoridade para cobrar do pai caso o pai esteja errado no tocante à salvação. O pai está mandando alguma coisa, peraí meu pai. Está escrito, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O senhor está me dando uma ordem errada aí. O senhor está me mandando fazer pecar. O senhor está me fazendo pecar. Que história é essa? Ou então o próprio filho pode ser usado por Deus para ministrar ao pai. Meu pai, o senhor está desequilibrado aí, meu pai. Presta atenção. Como é que o senhor quer me orientar desse jeito? Como é que o senhor quer me disciplinar se o senhor está totalmente disciplinado? O filho tem autoridade para dizer isso para o pai. E está sendo usado por Deus ainda para fazer isso. Se o pai for um crente, ele vai dizer, meu filho, me perdoe, pelo amor de Deus. É mesmo, meu filho, eu estou totalmente alvoroçado aqui. Me perdoe, meu filho, eu estava agindo errado mesmo. Me perdoe. Pois isso é o agir de Deus na vida de uma família crente. Portanto, ninguém tem que ficar milindrado porque o pastor está dizendo essas coisas para nós na frente dos nossos filhos. Sim. E agora entraram os filhos aqui. Obedeçam aos seus pais. Em tudo. Sabe o que é em tudo? É tudo. Com exceção de se os pais estiverem querendo fazer vocês pecarem. Eu vi agora há poucos dias atrás, meses, sei lá quanto, que eu estive em Manaus. Falei para vocês, família do meu cunhado, irmão de Margarete. Eu lá estudando minha Bíblia o tempo todo.
E a mocinha, filha dele, de 16 anos de idade, 16 anos, chegou lá perto de mim, ficou olhando, eu lá com o meu computador, e ela ficou lá olhando um tempão, lá calada. Eu digo, olha minha filha, tio, como é que o senhor gosta de um negócio desse? 16 anos, moça crente, nascida e criada na igreja. Tio, como é que o senhor gosta de um negócio desse? Essa moça diz que é crente, o pai pensa que ela é crente, porque leva todo domingo para a igreja. Aí o menino de 14 anos, pedindo ao pai não sei o que lá, um brinquedo, que era brinquedo mesmo, o menino tem 14 anos, mas ele ainda é muito infantil, um menino bacana, pedindo, chateou o pai. A tua diversão agora é mulher, rapaz. Pois é, o pai crente disse isso para o filho de 14 anos de idade. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Isso é a igreja. Esse povo faz parte de uma igreja e isso é a igreja hoje. Uma menina de 16 anos, nascida e criada na igreja, perguntar como é que eu gosto de um negócio desse. Estudar a Bíblia. E o pai dizer para o filho, que brinquedo o quê, rapaz? Teu negócio é mulher. Crentes. Eu já contei para vocês aqui, vou contar de novo. Vocês sabem que velho fica repetindo as coisas. Eu estava lá na Nissan para fazer alguma coisa no carro lá que deu problema. Fui lá para os caras ajeitarem. Aí chegou uma moça, sentou na minha frente. Eu estava lá no sofá esperando os caras fazerem, que era coisa rápida. Uma moça sentou no sofá na minha frente. Uma mãe. Deu para perceber claramente que era a mãe dela. Mas a importante era a moça e não a mãe. A autoridade era a moça e não a mãe. Isso deu para ver. Só de olhar, quando chegaram e sentaram, eu identifiquei tudo isso. É mãe e filha, mas a autoridade é a filha, não é a mãe. Aí a moça do telefone, lá, falante, toda, aí daqui a pouco, ela terminando um e começando outro, terminando um e começando outro. E eu lá lendo meu livro, todo dia eu vou com meu livro. Lá lendo meu livro, só que escutando, não posso evitar. Aí, na conversa lá, fulana, sim, aí falou, não, porque o pastor, digo, opa, é minha irmã, é minha irmã. O pastor, digo, é minha irmã. Agora eu vi a qualidade da irmã, tudo deu para ver de cara, num relance de olho. Pronto. Quando ela disse o pastor, digo, isso é crente. Aí falando lá, que o pastor, e disse o nome do pastor. E eu sei quem é o pastor e sei quem é a igreja, sei qual é a igreja. Uma igreja grande aqui de João Pessoa. Aí, não, porque você, numa das ligações lá, isso foi agora, final do ano, em fevereiro, por aí assim. Numa das ligações, fulana, tu vai para o Carnatal? Eu digo, devem ir pregar o evangelho? Devem ir pregar o evangelho no Carnatal? Não! Ah, mas eu já até comprei meu abadá, já está tudo resolvido, eu vou para o bloco do chiclete com banana e da Ivete Sangalo. Crente. Aí na conversa ela disse o quê? Não, menina, eu não faço mais isso não. Não faço mais isso não. Se eu fazia quando eu era católico, eu agora sou crente. Eu não faço mais isso não. Imagina o que é que a outra estava sugerindo para ela fazer. Imagine o que é que a outra estava sugerindo para ela fazer. Né? E eu escutando essa conversa lá, e isso é a igreja, esse povo é a igreja. Para vocês verem como está a igreja hoje. Que eu fico dizendo aqui, e tem gente que não gosta quando eu digo isso. Muito bem, irmãos. Filhos, que estou ensinando todo domingo ali, 1 hora de ensino. Obedeçam seus pais. Está escrito aqui. Porque isso é garantia de sucesso na vida de vocês. Esse honra aqui obedece, viu? O filho desobedece o pai, ele desonra o pai. Então, honra teu pai, ou obedece a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Repare que o homem vai buscar de novo lá no princípio. Ele vai buscar lá no Êxodo, a lei. O início da lei, honra teu pai. O homem, as pessoas, não, porque Paulo está falando da cultura dele. Não. Ele fala da cultura dele, mas ele vai buscar as coisas lá do princípio. Honra teu pai e a tua mãe, obedece a teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a ordem de Deus para os filhos. Porém, é necessário lembrar aos senhores pais e mães ouvintes que a obediência dos filhos aos pais
também é filha, assim como os filhos de vocês devem obediência a vocês, essa obediência também é filha da obediência de vocês a Deus. Tem que ser. Precisa ser. A submissão dos meninos a vocês também é filha da sua submissão um ao outro. Filho que vê pai e mãe discutindo, o que é discussão? Desobediência. Um não está concordando com o outro. Discussão, briga, é desobediência, é fruto de desobediência. Pois é assim que você está treinando seus filhos. Por mais que você diga, meu filho, você tem que ser obediente. Mas o que é que ele está vendo? Ele está sendo treinado como? O que é que ele está vendo todo dia dentro de casa? Portanto, a submissão dos seus filhos a vocês é filha da submissão de vocês um ao outro. Obrigatoriamente, não tem quem mude esse quadro, essa realidade. Nem Deus. Por quê? Porque foi Ele que fez assim. É por isso que essa palavra tem que ser pregada à família pactual, juntos, pais e filhos, para que cada um saiba qual é a sua responsabilidade, especialmente os pais que têm a responsabilidade pelo ensino e pela formação dos seus filhos. Quando os pais incluem os seus filhos no pacto, isso se dá pelo batismo, que é o sinal do pacto, assim como a circuncisão era o sinal do pacto no Velho Testamento. Eles prometem, diante de todo mundo, prometem a Deus criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, conforme este versículo aqui. Cumprem? Não. Com raríssimas exceções. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Só há uma possibilidade dos pais criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, se eles viverem dentro desta disciplina e desta admoestação do Senhor. Não há nenhuma chance fora essa. Irmãos queridos, pais e mães aqui presentes e meninos, e também os que me assistem, conforme eu lhes tenho dito, não há nenhuma responsabilidade maior para um pai e uma mãe, para um homem criado por Deus, do que a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Não há nenhuma outra. Você pode ser presidente da República, o que você bem entender. Nenhuma responsabilidade que Deus dá a um homem é maior do que a responsabilidade de ensinar seus filhos. Nem a do pastor com a igreja. Até porque a Bíblia está dizendo, aquele que não dirige bem a sua casa, não tem condição de dirigir a casa de Deus. Então, pastor que não cuida dos seus filhos é um falso pastor. Um falso pastor. Então não há nenhuma responsabilidade, eu insisto em dizer isso, não há nenhuma responsabilidade dada por Deus ao homem do que a formação e a educação dos seus filhos. Se ele não formar bem e educar os seus filhos, ele não pode sequer ser pastor. Está na Bíblia isso. Como cuidará da casa do Senhor se não cuida da sua própria família? Está escrito desse jeito. Quando o pai precisa ensinar o filho, mas ele não sabe o que ensinar, ou ele não vive aquilo que ele está querendo ensinar, o resultado é um fracasso total, sem chance de dar certo. Para ensinar, nós precisamos saber, e mais do que isso, viver ou vivenciar aquilo que nós ensinamos, para que os nossos filhos, através de um processo contínuo de treinamento teórico prático, como aquele que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, ensinamento teórico prático, ao vivo e a cores, 3 anos, todos os dias da semana, ensinando-lhes na teoria, mas fazendo na prática. Pois é, nós temos que fazer assim com os nossos filhos. Para quê? Para que eles sejam verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas do pacto de Deus,
incluída no pacto de Deus, e que reproduzam isso para os seus filhos. Seus filhos vão reproduzir exatamente o que viram na casa de vocês. Nem mais nem menos. O que é que vai mudar? A forma de apresentação desse processo por causa da mudança cultural. Mas eles vão reproduzir do mesmo jeito. Mesma coisinha. Com raríssimas exceções. Há exceções? Há. Mas com raríssimas exceções. O filho vai ser um pai e um marido do mesmo jeito que ele foi treinado vendo o pai dele fazer. A menina vai ser uma esposa do mesmo jeito que ela pode nem ter isso na cabeça, mas é isso que ela vai reproduzir. Mangueira da manga. Que quando plantar, vai dar uma mangueira que vai dar manga. Não tem quem empate isso. Deus disse, tende cuidado. De Deus não se zomba. Isso que o homem plantar, isso mesmo colherá. Pois é, queridos. Nós precisamos treinar nossos filhos como pessoas do pacto de Deus, compreendendo esse pacto, o que é uma família, o que é um marido e uma mulher, o que é um pai e um filho, o que é uma igreja, para que eles reproduzam isso para os seus filhos, que reproduzem para os seus filhos, que reproduzem para os seus filhos, a fim de que a glória de Deus seja perpetuada. Foi isso que Deus mandou desde a primeira família. Pensem nisso, meus queridos. Peçam graça a Deus para que lhe seja concedido o dom do arrependimento a cada dia. Nós pecamos a cada dia, a cada instante. Meu Deus, me perdoe. Meu filho, me perdoe. Minha mulher, me perdoe. Meu marido, me perdoe. Eu cometi um erro agora com você, me perdoe. Vamos orar? Vamos. Então isso deve ser feito a cada dia, meus irmãos queridos. É arrependimento. Arrependimento quer dizer mudar de rumo. Eu estava errado, meu filho, eu vou mudar. Eu estava errado, meu pai, eu vou mudar. Eu estava errado, meu marido, eu vou mudar. Eu estava errado, minha esposa, eu vou mudar. Peça essa graça ao Senhor a cada dia. E a força do Espírito Santo necessária para que você ponha esses ensinamentos em prática a cada dia. Para que no seu dia a dia, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, no seu namoro, onde for, você possa multiplicar a glória de Deus de forma expressa, tanto em fala como em atitudes, como em modos vivendi, como nós dizemos, forma de viver. E assim nós estaremos cumprindo os desígnios do pacto eterno de Deus, na força que Deus nos dá, a partir da salvação. E Deus faz isso dentro da sua aliança eterna, para a sua própria glória. Que Deus nos abençoe. Amém.